Legal, Gudrian Neufert ao vivo lá na Arena Corinthians, assim como André Cavalcante. Você está com imagens no ar agora do fim do jogo, momento em que o árbitro levantou os braços, apontou a vitória do Corinthians, e aí a comemoração dos jogadores, comemoração intensa. O Corinthians passou por momentos até certo ponto difíceis nas últimas semanas, porque o time teve queda de rendimento muito aguda nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, chegou a ter o título ameaçado na semana do jogo contra o Palmeiras, mas acabou conseguindo ali vitórias seguidas importantes, inclusive contra o próprio Palmeiras. E agora, poucos dias depois, a gente está vendo aí as imagens da comemoração do Corinthians, campeão brasileiro de 2017. Dos nossos corações, salve o Corinthians, de tradições e glórias tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, desde o Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve Corinthians, campeão brasileiro 2017. Enquanto a gente vai continuar vendo as imagens da comemoração dos jogadores dentro do campo, na Arena Itaquera, Arena Corinthians, Rodrigo Bueno. Muita gente achou que lá atrás, quando terminou o primeiro turno, já dava para entregar a taça. Você chegou a temer que isso poderia não acontecer apenas 2 semanas atrás? Olha, com a queda abrupta do Corinthians no segundo turno e o crescimento de alguns times, notadamente o Palmeiras, que tem um elenco muito poderoso, imaginou-se que o Corinthians poderia perder o título. Tinha o confronto direto em Itaquera, mas nesse jogo o Corinthians ali praticamente consolidou a conquista, vencendo o seu maior rival. Aliás, deixou uma crise muito grande no Alviverde, e o Corinthians, a partir daí, só administrou a sua situação. A gente está vendo aí a camisa especial do título número 7 pelo Hepta, Fé Alvinegra. Eu diria que esse é o mais improvável dos 7 títulos do Corinthians. O Corinthians foi campeão brasileiro pela primeira vez em 90, um time que não era favorito, mas ali era mata-mata. O Neto, muito inspirado, acabou na reta final, conduzindo, guiando o Corinthians ao título brasileiro. Depois, 98 e 99, o Corinthians tinha grandes times, o time que depois viria a ser campeão do mundo em 2000. 2005, com o apoio do MSI, o time tinha estrelas como o Tevez, por exemplo, que foi destaque no brasileiro. Aí com o Tite, 2011, 2015, um time muito acertadinho, estava entre os favoritos. Dessa vez, o Corinthians, que foi campeão paulista, contra muitos prognósticos, tinha gente apontando o Corinthians como a 4ª força de São Paulo, termina o ano como campeão, melhor time do país no campeonato nacional. E o Grêmio pode ser campeão da Libertadores, é um título mais relevante, mas campeão brasileiro, pouca gente imaginava o Corinthians até campeão paulista. Então é uma conquista especialmente do Carille. E a gente estava vendo essa dupla agora ali na tela, ainda agora, o abraço entre o Fábio Carille e o Jô. São talvez, ou provavelmente, ou certamente, os 2 grandes personagens dessa conquista do Corinthians. O Jô, inclusive, com os 2 gols de hoje, se torna nesse momento o artilheiro do Campeonato Brasileiro isolado. E detalhe, o Corinthians jamais teve um artilheiro em campeonatos brasileiros. O próprio Henrique Dourado, adversário dessa noite, ainda está 1 gol atrás do Jô. Claro que ele pode chegar, pode ser também, mas são os 2 favoritos no momento. E o Jô, com a conquista, com a vitória de hoje, foi decisivo, inclusive, no jogo que deu o título ao Corinthians, fazendo 2 gols. O Jô que é um exemplo de superação, Primeiro corintiano, criado na base do clube, identificado completamente com a torcida. Teve um drama pessoal, problemas extracampo. Ele mesmo aqui em entrevista no Fox Sports, aqui com o Benja, revelou muito, dos problemas que ele passou. E ele chegou meio que em descrédito, em baixa ao Corinthians, precisando retomar sua carreira profissional, sua vida pessoal, e conseguiu em grande estilo. Foi certamente o melhor jogador do primeiro turno da competição, está entre os melhores do campeonato como um todo. Com esses 2 gols aí também entra para a história do clube, eu diria, com alguns dos gols mais importantes dessa campanha. O Carille também não era um técnico dos sonhos,
A própria diretoria especulou, tentou alguns outros nomes, né, no final do ano passado, depois de experiências ruins com o Oswaldo Oliveira, com o Cristóvão Borges. Não tinha muito dinheiro, o Corinthians acabou apostando no Carille e deu muito certo. Mesma coisa com o Jô. O Corinthians chegou a namorar, a flertar com o Drogba. A ideia era tentar ter o Drogba como centroavante, não deu o Drogba, não deu o William Potker, veio o Jô e ele caiu como uma luva nesse time que tem suas limitações, mas tem alguns bons jogadores e com um esquema muito sólido, especialmente na parte defensiva, né, que é uma especialidade do Carille. O Corinthians conseguiu somar muitos pontos e deixou para trás os favoritos, que no início eram o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, times com elencos recheados. O Grêmio, para muita gente, é o que pratica o futebol mais vistoso do país, um time realmente muito plástico. E o Corinthians com alma, com organização, aplicação tática, coração e a fé alvinegra, como a gente vê estampada nessa camisa número 7. É o Ronaldo Fenômeno vibrando como corintiano. É um flamenguista de nascimento, é um flamenguista convertido. É um flamenguista mais corintiano do Brasil. O outro é o Marcelinho Carioca, né? Também, que diz hoje que é mais corintiano do que flamenguista. Mais ou menos a mesma história, né? Segundo a pele. Então o Corinthians se tornou isoladamente o maior campeão brasileiro da história dos pontos corridos. Tem 4 títulos agora, 2005, 2011, 2015 e 2017. Cruzeiro e São Paulo tem 3 títulos nessa fase do Campeonato Brasileiro, começou em 2003. Se você só conta o Campeonato Brasileiro mesmo, a partir de 71, o Corinthians é também sozinho o maior campeão nacional. Tem 7 títulos, o São Paulo tem 6 e o Flamengo tem 6, contando 87, que é aquela polêmica dividido com o Sport, também campeão brasileiro de 87. Não vou entrar nessa polêmica agora. Sendo o título do Corinthians, vamos acompanhar esse momento aí. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Imagens direto lá do campo em Itaquera, onde o Corinthians agora há pouco se sagrou heptacampeão, 7 vezes campeão brasileiro, com a vitória 3-1 sobre o Fluminense. E Rodrigo Bueno, a pergunta que fica é a seguinte: afinal, o Corinthians é aquele Corinthians avassalador, destruidor, um super time do primeiro turno? É o time que foi mal no segundo turno, essa é a verdade? Ou é esse que nas últimas 3, 4, 5 rodadas reagiu novamente e ficou mais ou menos entre os dois, não com atuações brilhantes? Mais uma vez, hoje o time não foi brilhante, melhorou no segundo tempo. E me parece que o Corinthians é mais esse time que tem jogado agora nas últimas rodadas. Esse é o verdadeiro Corinthians, ou não? O verdadeiro Corinthians talvez é o de hoje, né? Um time